do terceiro ano, tio Daniel aqui mais uma vez. Hoje a nossa atividade vai ser um livro de história. Então, os alunos de tia Jéssica e os alunos de tio Daniel já pegam o livro de história, abre na página 72, que a gente vai começar a falar sobre a vida no campo e as migrações. Quando vocês olham aí na página 72 e na página 73 do livro de vocês, mostra uma grande plantação. Quem sabe me dizer de que é essa plantação? Essa plantação é uma plantação de cana-de-açúcar. Pois é, a cana-de-açúcar foi a primeira grande riqueza do nosso país a ser, assim, que fez o nosso país crescer, né? De alguma forma. Porque nosso país já existia, não tinha esse nome de Brasil, a população que vivia aqui eram os índios, só que os portugueses chegaram em 1500 e colonizaram o nosso país. O que é colonizar? Eles vieram para cá e trouxeram os seus costumes, sua cultura para cá. Então a gente aprendeu uma outra língua, a gente aprendeu uma religião diferente, porque os índios tinham a religião deles, a linguagem deles, e o Brasil então foi colonizado pela cultura lá vinda da Europa. Nessa parte aí, quando a gente observa nessa primeira imagem, nós temos aí a produção açucareira, pois é. No começo, assim, quando os europeus vieram para cá, o açúcar fazia muito sucesso na Europa. Então, a primeira grande monocultura que foi explorada no nosso país foi o açúcar. Só que antes da gente passar para a próxima página e continuar esse assunto, vocês têm que encontrar uma lista de coisas aí que essa página 73 pede para vocês encontrar nessa gravura. Então, vocês têm que procurar um chapéu, um cachorro, um saco de açúcar, pirulito, serpente, tatu, trabalhador de camisa azul, borboleta, formigueiro e um cacho de bananas. Então, achou, circula, tá? Tudo isso daí são os itens que estão disponíveis na fazenda de cana-de-açúcar. E aí sim, agora, nós vamos para a página 74 e nós vamos falar sobre as grandes plantações de cana-de-açúcar. Como eu disse a vocês, há pouco mais de 500 anos, agora nós estamos em 2020, então há 520 anos, o período colonial, os colonizadores portugueses decidiram montar no Brasil engenhos, que é onde a cana-de-açúcar é trabalhada. Por que eles decidiram fazer isso? Para produzir o açúcar, que era um artigo muito valorizado lá na Europa, e aí algumas regiões que hoje fazem parte da região Nordeste apresentaram o clima e o solo perfeito para que essa cana-de-açúcar pudesse nascer e crescer. E assim o negócio prosperou por muito tempo. As plantações de cana-de-açúcar eram feitas em grandes propriedades rurais. Para que essa plantação pudesse ser feita, o que é que tinha que se fazer? Derrubar toda a vegetação que tinha lá para plantar apenas cana-de-açúcar. Por isso que chama monocultura, porque plantava-se apenas um tipo de planta. Só que isso não é legal para o solo. Ele vai acabar se tornando infértil, porque ele fica pobre, sabe? Ele perde os nutrientes, porque ele só está acostumado com uma única planta. Para trabalhar nas plantações e nos engenhos, os portugueses escravizavam as populações que eram vindas da África. Eles tentaram fazer isso com os índios resistiram, e aí eles então mandaram buscar os africanos, que eram traficados. Eles vinham nas embarcações, eram as embarcações, os navios negreiros eram chamados. E aí eles vinham para cá para ser escravizados. A venda de açúcar na Europa e o comércio de pessoas escravizadas davam dinheiro a quem? Aos portugueses. Por quê? Nosso país era explorado a terra do nosso país, as riquezas que tinham aqui, e os povos africanos eram explorados a sua força de trabalho. E tudo isso gerava uma renda, e essa renda era toda para Portugal. E na década de 1570, cerca de 60 engenhos já existiam no país. Só que 100 anos depois, esse número seria 4 vezes maior. Então tem uma primeira perguntinha aí. Por que o governo português então resolveu cultivar cana-de-açúcar no Brasil? A partir dessa leitura da página 74, a gente encontra o porquê. Eu disse aqui nesse instante a vocês o porquê. Na página 75, nós temos uma imagem que representa a organização de um engenho de açúcar no Brasil durante o período colonial. Então era comum ter a Casa Grande, tínhamos também a capela, porque a religião era muito forte nessa época, a Casa Grande ficava o dono da fazenda, nós tínhamos aqui a moenda,
que era um equipamento utilizado para moer a cana-de-açúcar. Tínhamos a senzala, que era um local simples, que era usado para abrigar os escravos. E tínhamos aqui o giral, que é tipo essa mesa de madeira muito grande no meio. Era uma armação para que as formas de açúcar pudessem secar. Na página 76, nós vamos encontrar um pouco mais de história do nosso país. Por que é importante a gente aprender sobre tudo isso, se isso tudo já passou? Nós precisamos saber aonde o nosso país vai chegar, e para isso a gente precisa conhecer a nossa história. Por isso que a gente aprende o que já passou. Então, na página 75, deixa eu confirmar a página 76, nós temos aqui o trabalho na lavoura. Nas plantações de cana-de-açúcar, os africanos escravizados realizavam as atividades pesadas, como derrubar a mata, preparar o solo, plantar e colher a cana, cortar lenha, construir e cercar poços. Tudo isso desde muito cedo, dormiam já bem tarde e no outro dia bem cedo tudo novamente. E ai daquele que adoecesse ou tentasse não trabalhar, ia para o tronco e levavam as chibatadas. Eles dormiam todos amontoados na senzala, local onde eles moravam, sem condições de higiene nem conforto. Os africanos escravizados eram submetidos a várias violências, como castigos físicos e até a morte. Eles não suportavam essa situação e por isso muitos fugiam, o que criou a resistência à escravidão e em seguida os quilombos, né? Que a gente tem a figura muito grande, por exemplo, de Zumbi dos Palmares, que foi um dos negros que enfrentou, que montou os quilombos, que defendeu sua população. Então, nós temos aí mais duas perguntas que vocês respondem no caderno, tá? Na página 77, nós temos mais exercícios sobre tudo isso que a gente estudou e essa é a nossa atividade do livro de história. Nós vamos até a página, deixa eu confirmar, isso mesmo. Então, depois que terminar o exercício da página 77, guarda o livro de história. Qualquer dúvida, procura eu ou tia Jéssica para que a gente tire a sua dúvida. E aí vamos para a parte legal do dia, né? Depois da tarefa feita, depois de escrever, continue treinando leitura. Sempre que tiver com a leitura com um pouquinho de dificuldade, procura eu ou tia Jéssica, pede ajuda, não fica sem ler, não fica sem fazer a atividade, não acumula. E por fim, terminada a atividade de história, nós vamos para a atividade de educação física, que é uma brincadeira que todo mundo conhece, conhecida de Seu Mestre Mandou. Todo mundo sabe como é que brinca de Seu Mestre Mandou? Então, Seu Mestre Mandou vai dar ordens e todo mundo que estiver brincando com o seu mestre vai ter que fazer o que o seu mestre estiver mandando fazer. Então, pode ser andar, correr, saltar, pular, várias coisas a gente pode criar nessa brincadeira. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, procura a gente no privado, não acumula atividade e manda as fotos para que a gente possa acompanhar e corrigir. Tá? Um abraço e até a próxima aula.